Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. Assim está escrito: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre o tema coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. Nesse aspecto que vamos meditar nesta oportunidade. Malaquias foi o último profeta enviado por Deus antes de acontecer o período do silêncio. Os profetas vieram ao longo do tempo, dirigidos e orientados por Deus para terem a sua atividade no meio do povo, e o trabalho do profeta era sempre chamar o povo à responsabilidade, apresentar diante do povo os caminhos que eles estavam dando, os perigos, as consequências que poderiam advir daquela decisão que o povo tomava, e então o profeta vinha com uma palavra de Deus e chamava o povo a uma responsabilidade, para que o povo parasse, pensasse, analisasse e avaliasse o caminho em que eles estavam andando, se realmente naquele caminho eles iam encontrar o que esperavam da parte de Deus. E em muitas situações o profeta advertia e chamava-os ao arrependimento, à conversão, à mudança de caminho e a escolher o caminho do Senhor e andar nele de acordo com a orientação do Senhor nosso Deus. E Malaquias também foi mais um desses profetas, e o povo estava tão diferente, tão misturado, já não havia mais diferença entre o que servia a Deus e o que não servia, entre o ímpio e o justo, porque as coisas foram banalizadas e elas se tornaram comuns. Então não tinha nenhuma diferença, não tinha nenhum atrativo no povo de Deus para que aqueles que não fossem sentissem, ao olhar e ver o testemunho e o proceder deles, tivessem no coração o desejo de aproximar-se do Deus deste povo, que era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que responde, que fala, que ouve, que se importa, que age, que se apresenta. Mas a condição daquele povo era lamentável a tal forma que eles então não estavam dando valor à orientação de Deus. Eles estavam vivendo em infidelidade, estavam abandonando a esposa da mocidade, casando-se com outras mulheres, estavam procurando enganar a Deus na entrega da sua contribuição, dos seus dízimos ou animais ou víveres que eles poderiam oferecer a Deus, que Deus exigia que não fosse algo contaminado, manchado, marcado, mas que fosse algo à luz humana perfeito, sadio, sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, e eles estavam levando qualquer tipo de animal para oferecer diante do altar do Senhor, e o Senhor estava aborrecido com este povo, mediante esta situação em que eles estavam desrespeitando a santidade de Deus, a palavra de Deus, e não estavam preocupados com o que poderia vir a eles como consequências no final. Mas o profeta era sempre o aviso, era o salvaguarda. Era quem Deus avisava para chamar o povo ao arrependimento, à responsabilidade, e aqueles em quem a palavra encontrasse lugar no coração e caísse temor na vida deles, eles se arrependiam e voltavam para servir ao Senhor. Mas uma grande parte não estava nem aí para o que o Senhor estava dizendo. Parece até que este é um retrato dos nossos dias, quando os ditos evangélicos, cristãos, que fazem a profissão de fé e que estão servindo a Deus,
eles estão vivendo de tal forma que não está conseguindo diferenciar um do outro, porque está tudo igual. Aparência igual, traje igual, linguajar igual, costume igual, as práticas iguais, os costumes, os negócios são tratados de maneira iguais. E isso não traz alegria ao coração de Deus, porque ele chamou um povo para ser seu, um povo para ser separado, um povo para buscar a santidade, porque Deus demonstrou querer revelar-se no meio deste povo e através desta presença gloriosa de Deus no meio do seu povo, ele então alcançar, atrair e trazer pessoas para próximo de si, para que eles também viessem a desfrutar da bênção de Deus. Mas, pelo que vemos no retrato de Malaquias, era o último profeta, as portas estavam se fechando, o céu já estava tornando-se noite, estava se enegrecendo e o povo não deu atenção. Isso, o povo entrou num período de silêncio de aproximadamente 400 anos, sem que houvesse nenhuma voz profética falando com eles, chamando-os ao arrependimento. E depois desses 400 anos, que é chamado o período interbíblico, período entre testamentos, não houve um só profeta ali anunciando. Até que quando Deus preparou e enviou João Batista, ele veio então para anunciar o caminho de Jesus e preparar o caminho para o Senhor Jesus que estava vindo. Mas aqui já quase que finalizando o livro de Malaquias, ele deixou escrito o seguinte, que então vereis outra vez. Significa que no passado, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, eram diferenças marcantes, significativas, que ao olhar a um, ao olhar ao outro, conseguia discernir quem era quem. Então tinha esta diferença. E tinha a diferença daquele também que servia a Deus do que não o servia. Então essas diferenças, em tempos passados, elas foram evidenciadas. Elas foram marcantes para gerações. Mas a geração atual de Malaquias estava sofrendo nesta situação, porque isso não estava tendo mais a diferença. Romperam-se os limites, quebraram-se as cercas que mantinham cada um na sua condição diante de Deus ou fora dele, e agora tornou-se todo mundo igual. Não tem mais diferença. Mesmo a pessoa falando que é um cristão, que está servindo a Deus, não dá para acreditar muito. Porque as palavras, o comportamento, os negócios, as atitudes, as reações, identificam que esta pessoa não teve nenhum encontro com Jesus. Portanto, não pertence a ele. E era o que acontecia aqui com Malaquias. E nós vamos observar hoje o que acontece nos nossos dias e qual o caminho que precisamos tomar, a coragem para ser diferente e o compromisso para fazer diferença. Então são duas coisas. Primeiro, ter a coragem para ser diferente. Romper com a multidão. Não ir com a maioria, mas ir no caminho que o Senhor aparelhou. E segundo lugar, comprometer-se a fazer diferença na sua vida, na sua geração, no seu local, na sua ação, na sua atividade, fazer ali a diferença e que ela seja marcante. Então aqui fala sobre a diferença de duas formas. Primeiro, a diferença entre o justo e o ímpio. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 18 e 19, vai nos dar uma diferença. No versículo 18 está escrito assim: mas
a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então esta é a vereda do justo. É uma vereda que vai brilhando, iluminando, clareando, cada vez mais, um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, e assim vão seguindo, até que o dia seja perfeito. E quanto ao ímpio, no versículo 19 está escrito: o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhece aquilo em que tropeçam. Andam no escuro, andam às apalpadelas, não tem a iluminação, não teve a revelação de Deus ainda, porque não teve o encontro pessoal com Jesus. E através deste encontro é que a luz gloriosa de Deus resplandece na vida do homem e ele passa a viver em justiça diante da presença do Senhor. Aos ímpios ele não tem isto. E a palavra de Deus diz que os ímpios não resistirão, eles não ficarão na congregação dos justos, do juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não subsistirão. Mas o caminho dos justos o Senhor conhece. O caminho do justo é aparelhado. O caminho do justo é vivido com temor, com verdade, com pureza, com santidade, com sinceridade. Não tem nenhum ato escondido na vida do justo. Tudo o que ele faz é transparente, porque não tem nada a esconder, porque vive na presença de Deus, de quem não podemos esconder nada. Ele conhece tudo. Então essas são as diferenças que acontecem entre o justo e o ímpio. E a casa do justo, a boca do justo é fonte de vida, sempre está produzindo, sempre está frutificando. Então é uma diferença gritante, muito grande, de um para o outro. Mas no tempo que Malaquias estava escrevendo, essa diferença tinha caído por terra e eles tinham se igualados. E quando o justo iguala-se com o ímpio, o justo desce na sua vida, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas ações, ele desce e renega aquilo que havia recebido de Deus para a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que vai chegar um dia em que novamente esta diferença ela se fará ver. Ela será uma diferença tão real que simplesmente ao olhar as pessoas vão entender quem é um, quem é o outro. E o segundo ponto que ele diz aqui é que entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem a diferença. Quem serve a Deus tem um direcionamento, tem um padrão estabelecido pela palavra de Deus, que ele submete-se à palavra de Deus e obedece com temor, com fidelidade, com sinceridade. E quem não serve não tem este padrão. Então para ele não há parâmetros, não há limites, não há normas. Então haverá novamente uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E o Senhor Jesus dizendo, ele disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não tem como salgar, não presta para nada. Se a vida de vocês não fizer diferença na sociedade, no ambiente em que vive, na família, na comunidade religiosa, então vocês estão prestando um desserviço ao reino de Deus e corre o risco de serem jogados fora e pisados pelos homens. Foi isso que Jesus disse. Em outro ponto, ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, ele resplandeceu em nossa vida e nós agora devemos viver iluminados com esta luz de Jesus na nossa vida e o nosso procedimento deve ser sempre à luz, sempre às claridades, nada escondido diante de Deus, porque isto não é bom. Então, precisamos sempre continuar servindo ao Senhor
e buscando entender, à luz da sua palavra, os caminhos que ela mostra para que nós possamos viver nos dias de hoje, embora um mundo perverso, corrupto, enganoso, mau e com todas as ofertas iníquas que ele apresenta diante de nós, então nós precisamos ter diante de Deus uma conduta. E a palavra de Deus mostra-nos alguns homens que serviram a Deus e que se tornaram referenciais no seu tempo e servem para nós de exemplos para que possamos, então, fazer a diferença nos nossos dias. O primeiro dele que a Bíblia mostra foi Enoque. E qual foi a diferença de Enoque? Enoque vivia numa geração perversa e corrompida, mas mesmo assim, ele teve experiência com Deus. E na experiência que ele teve com Deus, ele separou-se para Deus. E a palavra de Deus nos afirma que Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus agradou-se de Enoque e tomou para si, pelo que ele não foi mais visto entre os homens. Então, andar com Deus é um sinal da diferença do cristão para os dias atuais. Ele precisa andar com Deus. Ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa ter comunhão com Deus. E à medida em que ele vai andando com Deus, ele vai agradando a Deus, ele vai aprofundando-se no conhecimento e na comunhão com Deus, e por conta disso, Deus vai se agradando, vai aproximando-se dele, e chega ao momento em que Deus o toma para si, leva para o seu reino. O segundo exemplo que nós encontramos é que só pode fazer diferença quem uma vez foi transformado pelo Senhor Jesus. E nisto nós temos o exemplo de Jacó. Nós já falamos há dias atrás sobre Jacó. Quando ele teve aquele encontro com Deus e que o seu nome foi mudado para Israel, e ele tornou-se uma outra pessoa na presença de Deus, comprometido, sincero, fiel, verdadeiro, com a promessa de Deus para a sua vida. Então, para fazer diferença, é preciso ter sido transformado pelo Senhor. Então, só Deus pode transformar o homem, transformar a mulher. E quando Deus transforma, ele se torna um referencial. E quando alguém o vê, quando alguém o observa e vê aquela pessoa no seu caminhar, na sua vida, na sua conduta para com Deus, a pessoa logo discerne que ali está alguém diferente, transformado, porque foi por Deus, então, alcançado. E por conta disso, ele agora está servindo ao Senhor com gratidão e com alegria, e certamente vai fazer diferença por onde ele andar. Então, irmãos, nós já observamos aqui 2 exemplos de pessoas que serviram a Deus em épocas diferentes e que fizeram a diferença nos seus dias. O primeiro dele que nós falamos foi sobre Enoque, que andou com Deus, Deus para si o tomou. E o segundo foi Jacó, que no momento da transformação, do encontro com Deus, lá em Jaboque, que transformou-se em Peniel, ele passou a ser uma pessoa transformada, totalmente diferente do que tinha sido anteriormente. Um terceiro exemplo nós encontramos na vida de Davi. Davi era aquela pessoa que servia a Deus, mas para que ele recebesse o encargo de governar, reinar sobre aquele povo, ele precisaria receber, então, a unção de Deus sobre a sua vida. E o profeta Samuel foi à casa de Davi, e quando lá o encontrou, pediu que ele ajoelhasse, derramou o azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele momento,
em que Davi foi ungido, ele recebeu de Deus a unção, diz a palavra que o Espírito de Deus se apossou dele. O Espírito de Deus veio estar com ele, porque na época antiga o Espírito vinha de maneira esporádica sobre reis, profetas, sacerdotes, juízes, não era sobre todos. E ele vinha para que as pessoas desempenhassem o seu ministério e, terminado o seu trabalho, o Espírito se retirava deles. Mas ele vinha nesta condição. E aqui temos, então, Davi, que recebeu de Deus a unção. E a unção faz a diferença. Na própria palavra de Deus diz que a unção nos ensina tudo. Mas é a unção de Deus. Existe muita gente por aí dizendo-se ungido, porque colocaram a mão na cabeça dele e diz que está ungido. Mas não tem a unção de Deus. Porque o comportamento, o procedimento, o linguajar, as atitudes não referendam que aquela pessoa é um ungido de Deus. Está totalmente fora do padrão divino do que é ser ungido pelo Senhor. Ungido é alguém comprometido, é alguém separado, é alguém leal, é alguém sincero, é alguém fiel, é alguém prudente, que tem amor no coração, que tem graça de Deus, que tem visão, que encoraja, que anima, que desperta as pessoas. Então, Davi foi esse referencial nos seus dias. Por onde quer que ele andava, o Senhor ia com ele. Pelejava as guerras para ele. Vencia os inimigos. E orientava Davi o caminho por onde ele deveria caminhar. Então, este Davi recebeu esta unção. E o quarto referencial que nós encontramos está no Novo Testamento, que aconteceu por ocasião do dia de Pentecoste. A palavra de Deus fez uma promessa que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e os discípulos ficaram, depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com eles, e depois que foi assunto aos céus, eles voltaram para o cenáculo e ficaram em oração. Para completar o Pentecostes faltavam 10 dias. E eles então ficaram esses 10 dias em oração, e no dia de Pentecoste veio do céu um som como de um vento veemente, um fogo impetuoso, que encheu toda a casa e pousou sobre eles, e foram vistas entre eles línguas como que repartidas de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo faz diferença. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Observe Pedro, antes de receber o revestimento de poder, ele era vacilante, ele era duvidoso, ele era impossível, ele tomava decisões que não estavam de acordo, mas a partir do momento em que ele obedeceu à orientação do Senhor Jesus, e juntamente com os demais discípulos, ficaram lá no cenáculo e receberam o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Então ele agora tornou-se alguém diferente. E quando o povo estava murmurando e acusando de que aquilo não era de Deus, era embriaguez e outras coisas mais, ele se levanta no meio daquela multidão e diz que não é nada disso. Aquilo ali foi o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito através do profeta Joel, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E agora ali, no dia de Pentecoste, esta promessa estava cumprindo-se parcialmente, porque a sua totalidade vai cumprir-se ainda pelo futuro. Mas ali cumpriu-se esta parte. E Pedro foi um daqueles que estava nesta reunião, como hoje há muitas pessoas lá na reunião daquele culto ininterrupto, lá na Universidade de Asbury, e muita gente condenando esta ação daquele povo e jogando impropérios e colocando em descrédito, mas ninguém é atraído para servir a Deus se não for pelo Espírito Santo. E eles estão ali, dia a dia, se reunindo,
formando filas e mais filas, e eles estão ali tendo experiência com Deus. Que bom se isto acontecesse conosco, na comunidade onde servimos, na nossa família, no ministério, na denominação, no nosso estado, no nosso país, no Brasil. Que bom se isto acontecesse. Mas as pessoas abrem os lábios para condenar e para praguejar. Mas eles não sabem que Deus tem os seus caminhos e tem a hora de enviar o seu vento e a hora de enviar as línguas de fogo. Quem sabe este é o momento que está sendo preparado para um grande mover do Espírito de Deus, que poderá varrer a face da terra e chamar o povo ao arrependimento, à conversão genuína diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Pedro foi este homem, tornou-se totalmente diferente, corajoso, destemido, pregador, convincente. Por quê? Estava agora cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio como no Antigo Testamento, para que ele fizesse uma pregação e o Espírito se retirasse, não. Para que então possamos entender qual é a vontade de Deus. Então nós precisamos buscar de Deus graça para a nossa vida e procurar entender qual é a vontade do Senhor para nós. E termos a coragem para ser diferente. E o compromisso para fazer diferença nos nossos dias. Custa, sim, custa, há um preço. Não existe nada de graça. Tudo tem um preço. É o preço da entrega, da renúncia, da consagração, da santificação da vida, do entregar-se a Deus. E o Senhor, através do profeta Malaquias, disse: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta diferença se tornará evidente quando houver estas qualidades. Andar com Deus, demonstrar a transformação recebida, viver debaixo da unção e agir no poder do Espírito Santo, dirigido por Ele, confirmado na sua vida. Então este é o caminho para fazer a diferença. Deus espera isto de mim. Deus espera isso de você. Deus espera isso de cada um de nós. Se tão somente nós estivermos dispostos e prontos para seguirmos ao Senhor, observarmos a orientação da sua palavra e colocar os nossos pés de acordo com o propósito da vontade de Deus. Os exemplos estão aí para serem seguidos, para tirarmos deles lições para a nossa vida. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esta diferença precisa voltar a ficar evidente nos meios religiosos, nas congregações, nas sedes, nas denominações, nas catedrais, nos salões, em todo e qualquer lugar, onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo e servi-lo, que estas qualidades estejam lá presentes e que alguém seja atraído a unir-se a este povo por ver a diferença que só Deus pode fazer. Estas são diferenças marcantes. Não são feitas, a pessoa não pode construir essas características por sua vontade pessoal. Elas são trabalhadas por Deus. E para que isto aconteça, é preciso levar um tempo. É o tempo em que Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando, Deus vai acrescentando, Deus vai tirando alguma coisa que não convém. E Ele vai mostrando o caminho. E Ele vai ganhando terreno naquele coração. E aquela vida vai se dando ao Senhor. E o Espírito de Deus vai tomando posse dela. E ela vai cada dia mais melhorando no Senhor. Melhorando a cada dia. Porque está vivendo a realidade da experiência com Deus. Está marcando a sua geração. Está fazendo diferença. Está sendo diferente.
É isto que Deus espera de nós. Que ao passarmos por determinado lugar, alguém diz, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um crente, ali vai um salvo, ali vai um Bíblia. Que eles possam dizer isso. Mas muitas das vezes o que nós ouvimos é que, quando descobre-se que alguém está servindo a Deus, as pessoas ficam admiradas e ignoram. Mas como? Como? Se no nosso meio é igual a nós. Tudo que nós fazemos, ele faz. O que nós falamos, ele fala. As brincadeiras maldosas que nós comentamos, ele comenta as dele também. Não tem diferença nenhuma entre ele e nós. E como ele agora pertence ao Senhor? Pois é, estes são aqueles que não entram e nem deixam os que querem entrar, porque eles ficam na porta com mau testemunho, atrapalhando as almas de se renderem ao Senhor Jesus e viverem por ele por toda a eternidade. Então, que cada um que tenha a responsabilidade de ensinar o povo, de proclamar a palavra de Deus, de instruir o rebanho, que seja exemplo, que seja diferente, que faça diferença, que não venha com costumes do mundo, que não venha com rancor, com mágoa, com amargura, com tristeza, com desacatos. Não! Venha com paz, venha com alegria, venha com gratidão, venha com a unção de Deus. Porque quando você abrir os lábios, a palavra de Deus virá nos teus lábios e o Espírito Santo tomará aquela palavra e levará um coração necessitado. E aquela vida será alcançada pelo Senhor Jesus. Não seja culpado do povo estar vivendo essa mistura terrível, dizendo-se servo de Deus e vivendo na prática do pecado, do mundanismo, da ignorância espiritual, a falta de conhecimento, a falta de ensino, a falta de temor. Não. Assuma o compromisso. Abra a palavra de Deus. Consagre a sua vida. Oriente este povo. Instrua, ame-os. Pegue-os pela mão. Leve-os à experiência com Deus. Mostre estes exemplos de Enoque, que andou com Deus, de Jacó, que foi transformado, de Davi, que foi ungido, de Pedro, que foi revestido do poder do Espírito Santo. E estes homens marcaram épocas. Eles fizeram diferença. Que eu e você possamos hoje fazer diferença aonde o Senhor nos tem colocado. No país, no estado, no bairro, na vila, na rua, na propriedade, na comunidade dos fiéis, aonde o Senhor tem estabelecido os nossos pés. Que sejamos ali um referencial, que tenhamos coragem para ser diferente. Que fechamos os ouvidos aos convites malignos e mundanos para nos levar à mistura. Não, sejamos diferentes. E tenhamos compromisso para fazer a diferença. O certo não está com a multidão, mas está com os sinceros, com os leais diante de Deus. O caminho largo e espaçoso não conduz à vida, mas o caminho estreito e apertado conduz à vida. Então é por este caminho que nós precisamos andar, precisamos caminhar, na certeza de que Deus vai conosco. Deus se utilizará da nossa vida para marcar a nossa geração. E eles então observar, quando tivermos passado, eles poderão dizer, houve aqui um homem, houve aqui uma mulher, um servo, uma serva, um obreiro, um instrumento de Deus, que a vida dele falava por si mesmo, porque vivia à luz da palavra de Deus, tinha compromisso com a verdade, fez a diferença, impactou a minha vida, impactou a minha família, e eu não esqueço esta vida que brilhou na terra. Que sejamos, eu e você, esta vida para marcar gerações, mas com a vida que faça diferença. E que a diferença seja aceitável por Deus, seja do agrado de Deus, e que a nossa vida exale um caminho de justiça,
Nunca cometer a injustiça, o engano, a mentira, nada disso. Sempre a justiça, a linha reta e segura. E a vida em contato com Deus. Que esta palavra possa ficar guardada no meu e no teu coração. E que nós possamos aparelhar os nossos passos na direção do Senhor. E certamente Deus atenderá o nosso clamor, virá em nosso socorro e nos ajudará a seguir firme e fiel até o fim da nossa existência aqui nesta terra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.